OKRs e KPIs. Muitas pessoas acabam se confundindo nessa sopa de letrinhas que as empresas apresentam para seus times, mas eu estou aqui para te ajudar e mostrar as diferenças, as similaridades entre esses dois termos e espero que no final desse vídeo você não tenha nenhuma dúvida. Muito prazer, meu nome é Felipe Correia e nesse canal eu trato sobre gestão de projetos, estratégia e inovação. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e clique no sininho para receber as notificações. O que eu vejo por aí nas empresas é essa sopa de letrinhas que acaba confundindo algumas equipes e na prática talvez não acabam extraindo tudo o que elas esperam. Então o tema deste vídeo é exatamente mostrar o que é um KPI, o que é um OKR e como é que eles se relacionam. Para isso, eu montei um mapa mental que vai me ajudar a mostrar aqui quais são esses temas que nós abordaremos no vídeo de hoje. Então, para isso, rapidamente já vou compartilhar a tela aqui com vocês e começando com a motivação do vídeo, né? Que toda empresa ela possui metas, métricas e alvos para atingir aquilo que ela se propõe dentro da sua estratégia. E qual que seria a diferença ou quais seriam essas definições? Metas é a direção para a qual a empresa quer seguir. Então, se você tem uma equipe de projetos, uma equipe dentro da sua empresa, é muito importante definir quais são essas metas, aonde a sua equipe precisa ir. Tem algumas empresas, inclusive, que têm missão, visão, valores, e para isso precisam estabelecer algumas metas da onde as equipes precisam chegar, o que precisa ser entregue. Então, isso é fundamental. Mas para sabermos, né, se estamos caminhando corretamente, temos as métricas que elas servem exatamente para monitorar como estamos performando. A ideia das métricas é tentar entender se o caminho, se o passo, se a velocidade que nós estamos caminhando com as nossas equipes, de fato, está na direção correta. E para isso, falando em direção, nós temos alvos. Alvos nada mais são do que níveis de performance que queremos atingir. Então, se eu juntar meta, métricas e alvos, eu coloquei um exemplo aqui de uma empresa fictícia qualquer e podemos criar qualquer outra métrica baseado na tua empresa, mas criei aqui uma meta de uma determinada empresa, principalmente quando nós falamos de uma startup no seu início, é difícil ela obter a rentabilidade, né? Ela atingir o break-even, ela conseguir dar lucro de fato. Então vamos supor que essa empresa tem uma meta que é ser rentável. Para isso, ela precisa estabelecer uma métrica, e eu coloquei aqui lucro, e o alvo dela, R$100 mil. Então perceba que as coisas estão conectadas, mas são coisas diferentes. Nós temos uma meta, nós temos uma métrica, que é como nós vamos medir, e nós temos um alvo, que é um número mensurável, um número claro, que nós vamos perceber se passamos ou não, se atingimos ou não, se superamos em muito ou não esses valores. Bom, beleza, agora que nós passamos por meta, métricas e alvo, eu vou mostrar para vocês o conceito do que é um KPI. Muitas empresas acabam se utilizando desse termo como indicadores, mas KPI é a sigla em inglês de Key Performance Indicator. E quando nós passamos aqui do que é um KPI, o KPI nada mais é do que uma métrica que monitora o seu desempenho. Por exemplo, número de clientes, ou seja, nós temos um número que nós queremos atingir, uma barra. Dentro ali da sua empresa, certamente tem alguns KPIs muito relevantes relacionados a atendimento ao cliente, lucratividade, número de clientes, enfim, que indica exatamente o número que nós queremos atingir. É aquela linha de chegada para entender se passamos ou não daquele valor. Os KPIs, traduzindo para o português, como eu vejo muitas empresas falando, elas na verdade são esses indicadores fundamentais que precisam estar ligados com a estratégia da tua empresa para entendermos se nós estamos passando ou não daquela barra que nós colocamos como aceitável para a nossa meta. E depois disso, nós podemos falar sobre o que é um OKR. E para o OKR em si, eu acabei trazendo um pouquinho mais de informação e nós vamos juntar isso lá no final. OKR começa o seguinte: qual foi a motivação da criação do OKR? Nós já vamos passar pelos autores, mas a ideia é que, apesar das equipes serem muito talentosas, elas possuíam objetivos errados. Era isso que Andy Grove, um dos principais autores do que é o OKR, ele acabou percebendo. As pessoas e equipes não possuem metas. Muitas empresas acabam aquele fazejamento, aquele planejamento e sai fazendo, mas sem objetivo
bem definido pelas suas equipes, e no final das contas elas se esquecem de se perguntar o básico. Como nós vamos fazer e por que nós estamos fazendo aquilo? Como é que nós vamos executar e por que de fato nós precisamos fazer aquelas tarefas? E é por isso que eu menciono aqui 2 autores que são bases para OKR, para quem estuda, para quem trabalha com isso. Andy Grove, que foi ali o professor, o engenheiro da Intel, que acabou idealizando o que seria um OKR, e ele sempre falava que o mais importante não é o que você sabe, mas é a execução. Para ele, você poderia ter grandes estudos, e é claro que isso ajuda pra caramba, mas nada adianta se você souber muita coisa e não souber aplicar de fato, você não souber executar, ou pior, né? Você não tiver motivação para aplicar aquilo de fato. E o conhecimento acaba ficando com você acaba não passando aquilo para as equipes, a equipe acaba não se engajando o suficiente e, consequentemente, a sua empresa acaba não entregando aquele valor esperado. Para isso, ele acabou criando OKRs, Objetivos e Resultados Chaves, Objectives and Key Results. Colocando aqui, o objetivo é a direção, para onde a equipe deve ir, para onde a empresa está direcionando seus esforços, para onde você, como pessoa, quer direcionar os seus esforços e crescimento pessoal. Inclusive, eu fiz uma live de como o OKR pode te ajudar nas suas metas pessoais. Eu vou deixar o link aqui em cima, caso você queira assistir. Lá está um pouco mais detalhado. Mas a ideia é ter um objetivo, a direção e, principalmente, que nós saibamos como mensurar se estamos indo na direção correta. Para isso, tem ali os Key Results, os resultados-chave. A ideia é saber se nós estamos indo na direção correta, sim ou não. E como o próprio Andy Grove falava, não precisa ser complexo. Na verdade, não é para ser complexo. O OKR ele precisa ser inspiracional, mas o Key Result ele precisa dar uma resposta. Sim, não. Simples. Simples assim. Nada complexo. Se complicar demais é porque está errado. Então, sempre que pensarmos sobre OKRs, pensarmos nas métricas, de lá no final, nós observamos. Atingimos? Sim, não. Precisa ser simples, até por um entendimento da própria equipe. E o seu pupilo, a pessoa que ali estudou com ele o tempo inteiro, que é o John Doerr, ele no final das contas falava que um OKR, ou fala, né? Ele ainda é vivo. Um OKR é um sistema simples de definição de metas. Para isso, ele deve funcionar nas organizações, as equipes, funciona para pessoas, todo mundo tem metas, quer chegar em algum objetivo, quer chegar num resultado, precisa evoluir, precisa trocar informações e tudo aquilo precisa estar muito claro para todos. E é por isso que serve para todo tipo de pessoa, organização, empresa, da empresa grande à empresa menor. Para vocês terem uma ideia, o OKR começou a ser implementado no Google, lá no começo, quando ele ainda era uma startup de uma garagem. E hoje, o Google, mesmo com o tamanho que tem, e certamente você já viu ou utiliza de algum produto da empresa, ela ainda acaba utilizando OKRs dentro ali da sua empresa como entregáveis, objetivos e até mesmo para engajar o time e chegar nos objetivos específicos. Eu até acabei colocando aqui para que vocês conheçam as pessoas, Andy Grove e o John Doerr, que é o aluno, né, o pupilo, vamos dizer assim, do Andy Grove. O que mais que eu trouxe? Em resumo aqui sobre OKRs, os objetivos são os OKRs, objetivos é o que queremos realizar, eles precisam ser significativos, precisam ser orientados à ação e precisam ser inspiradores. Eu, inclusive, vou deixar aqui no primeiro comentário um TED Talks sobre o John Doerr falando sobre o que é o OKR na percepção dele, é fenomenal. Inclusive, ele também é um dos autores do livro Avalie o que Importa. Vou deixar aqui também na descrição, caso você queira estudar um pouco mais sobre o assunto. Mas é impressionante como os objetivos, eles precisam ser inspiradores, eles precisam ser orientados à ação. E para isso nós temos os resultados-chave, e é como nós vamos fazer aquilo acontecer. Eles precisam ser específicos, precisam ter um tempo estimado, precisam ser agressivos, mais realistas, precisam ser mensuráveis e fácil de verificar. Eu acabo encontrando em algumas empresas aqueles indicadores que parece coisa da NASA, né? Poxa, pega uma planilha, cruza de outro lado ali, pega uma base de dados, um estagiário tem que ficar ali mais tempo estudando, tem que juntar com outra área para chegar num número que às vezes é atualizado de tempos em tempos e é muito longo.
Então não precisa ser complexo, não é para ser complexo no final das contas. Então eu acabei passando aqui o que é um KPI e o que é um OKR. Vocês percebem que tem ali uma definição diferente. Eles parecem, mas são coisas totalmente diferentes. E agora trazendo um exemplo real de como que existe essa comunicação, de como que eles se encontram no final das contas. Primeiro, imagine uma empresa que tem ali uma quantidade de clientes, 50 clientes em sua base. E de repente, você percebe que esses clientes caíram de 50 para 40. Essa barra, esse número, é um KPI, é um número, é um indicador que você quer atingir ou quer manter, no caso, 50 clientes. E aí, as pessoas pensam nos OKRs, pensam nas ações e nos objetivos. O que faria você chegar aos 50 novamente? O que faria superar esse número de 50? E normalmente as pessoas pensam, já sei, um dos key results vai ser exatamente esse, né? Aumentar de 40 para 50 clientes ali na nossa base. Mas está errado, porque no final das contas, isso é o que você quer chegar lá no final. Isso é a consequência, né? Esse é o resultado final. Mas quais são as devidas ações que você precisa fazer para aumentar esses seus clientes? Talvez uma abordagem, talvez você publicar algum e-book na internet, se a sua empresa for do digital, e conseguir mais leads. Talvez você entender e criar um outro produto, ter uma conversa melhor, talvez se expandir para uma outra região. Então perceba que isso vai acabar gerando outros possíveis key results com outras ações. E como consequência, você vai conseguir aumentar novamente ali a sua base de clientes de 40 para 50. Então só tomar cuidado que esses key results, no final das contas, esses objetivos, eles não podem se misturar com os seus KPIs. O KPI, ele precisa ser ali um indicador para você entender quais são as possíveis ações, quais são os seus possíveis objetivos. Inclusive, OKRs, como organizar uma equipe, como saber quais ferramentas você deve se utilizar dentro de um time de projetos, é exatamente um dos temas que eu falo dentro da Academia Gestão de Projetos e Produtos. Se você quer se tornar um profissional muito bem preparado e estar atento às grandes oportunidades do mercado, corre lá, tem uma aula gratuita para que você possa assistir. Esse vídeo teve o intuito de mostrar as diferenças e similaridades entre OKRs e KPIs, como que eles acabam se juntando no final das contas e que você pode utilizar isso não só na sua equipe de trabalho, independente do tamanho da tua empresa, mas também na sua vida pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e deixem aqui nos comentários quais são as suas dúvidas relacionadas a KPIs, a OKRs, quem sabe isso não vira um tema para o próximo vídeo. Até a próxima! Eu estou fazendo uma série de entrevistas com empreendedores, gestores, líderes sobre os mais diversos temas. Corre lá, as entrevistas estão bem interessantes.